Ruby Marinha, Monstro Adolescente. Um filme lançado pela DreamWorks em 2023. E vamos lá, onde a gente chegou. Dirigido por Kirk DeMicco e co-dirigido por Farren Pure. Roteirizada por Elliot Giuseppe e Brian C. Brown. Tem uma nota de 5.7 no IMDb. E com isso temos um filme extremamente sem alma, vazio, sem carisma, chato e bem raso. O filme segue a história de Ruby, um monstro Kraken que mora perto do mar e é adolescente. Eu sou o Matheus, deixa o like e vamos pro vídeo. O filme já se inicia com a narração da Ruby, que até dá esperança, que tem uma animação bem bonitinha nesse início e logo o filme começa de verdade. A Ruby se apresenta, fala do baile e logo aqui já temos uma cena questionável narrativamente. Isso me parece lacração, será? Vamos lá. A animação é até que decente e os pais da Ruby não deixam ela ir pro baile. E logo ela vai pra escola e são apresentados os amigos da Ruby, o Gamer, a Rosa e a Gótica. Elas falam para Ruby mentir pros pais e ir pro baile, ótimas influências, e a Ruby tenta chamar o Connor para ir pro baile, que é o Miles Morales de cabelo roxo, e no final do dia ela não consegue. O Connor caiu no mar e ela é apaixonada por ele, então mesmo sem saber nadar, ela pula no mar para ajudar ele. Obviamente ela quase se afoga, mas os poderes dela acabam se ativando pela primeira vez e ela desmaia e acaba acordando na costa sem saber direito o que aconteceu. Então, depois de tudo isso que acontece, ela volta para a escola e conhece a novata da escola, a Ariel, que também é a vilã do filme. E como eu sei de tudo isso antes mesmo de narrar o filme completo, bom, primeiramente porque eu assisti o filme para poder falar sobre ele aqui, e mesmo sem ter assistido, tá no trailer, tá tudo no trailer. Literalmente o filme inteiro tá no trailer. Ela se finge de santa e tenta fazer amizade com a Ruby, mas a Ruby sai correndo e acaba se transformando em um Kraken gigante. E a mãe dela acaba vendo ela de longe e vai atrás dela, acaba encontrando o irmão dela e vai atrás da Ruby, que está no meio da floresta, e acaba indo pro mar, onde tem um pequeno farol, e conversa com a mãe. Em uma cena até que bem fofa, ela diminui de tamanho, e elas voltam para casa. E tem uma conversa que termina em uma discussão porque a Ruby é chata, e descobrimos que só as mulheres dessa família se transformam em Kraken gigantes. Logo depois, a Ruby foge e vai atrás do tio, e descobre da existência da avó, e vai pro mar atrás dela. E a animação dessa cena está até que muito boa. A animação do mar no filme tem algumas cenas que são muito boas e tem algumas que são bem mais ou menos. A animação geral desse filme não passa de uma nota 6 e no oceano pode chegar até uma nota 7 ou 8. E logo eles chegam no reino dos Kraken gigantes. E a avó da Ruby é a rainha. Ela logo fala sobre como elas protegem o mundo e blá blá blá. Também fala como as sereias são más, porque sim, não tem muito motivo, nem explica porquê, só elas são em ponto. E também vemos que a mãe e a avó da Ruby estão brigadas e a Ruby vai embora para casa porque não quer ser princesa. E a Ruby é capturada pelo pescador e salva pela Ariel, a sereia que estava desde o começo do filme. Tava óbvio que ela era uma sereia. Pô, sabe, tava na cara. A Ariel finge ser amiga da Ruby e se importar com ela, o que às vezes pode ser bem escrito, mas a DreamWorks estragou o próprio filme com os trailers e porque isso tá bem manjado já. No outro dia, a Ruby vai pra escola e faz amizade com a Ariel, e elas passam um dia juntas no mar, e olha, a animação desses 10 segundos é a melhor animação do filme inteiro. Essa animação ficou bonita. E no final dessa cena, a Ariel fala sobre como a guerra é prejudicial para as sereias e para as Krakens, e coloca na cabeça da Ruby que elas podem colocar um fim na guerra se achar o tridente do mar. E elas vão atrás do tridente e descobrem um vulcão submarino de correntes marinhas e elas não conseguem pegar. Então a Ruby vai treinar os poderes de Kraken místicos que ela tem com a avó em uma montagem medíocre, não é muito boa, nem não é muito ruim. E vemos que ela tá esquecendo dos amigos antigos, que eram uma péssima influência, então até aí tudo bem. No final ela encontra o tridente e não consegue pegar, e vai pedir ajuda para a mãe dela. E a mãe da Ruby fala
que a Ariel é perigosa. E elas começam mais uma briga de novo. A Ruby sai correndo e a mãe dela vai atrás da avó. E elas discutem sobre as sereias. E é revelado que ela não é filha da sereia rainha, porque a sereia rainha não tem filha absolutamente. A cena corta pra Ruby pegando o tridente e logo a Ariel trai a Ruby. Pega o tridente e plot twist. Ela é a rainha má. Pô, é sério, um plot twist muito bom. Nem tava no trailer. E ela revela que é a rainha sereia e que fingiu a própria morte e que fingiu ter uma filha. E fingiu ser a filha que ela fingiu ter. Enganar a Ruby, porque a Ruby é facilmente enganável. E é verdade. E cara, que design feio. Esse é facilmente um dos piores designs que eu já vi em toda a minha vida. Além dele não fazer o básico que um design deve fazer, de apresentar o personagem, características do personagem, com que você deve sentir ou pensar ao ver o personagem. Além dele não fazer literalmente o básico, ele é absurdamente feio. Nem para ser agradável aos olhos. Todo mundo que viu esse design saiu com os olhos sangrando. É sério, esse é literalmente um dos piores designs. É uma das piores coisas já feitas e tá literalmente no trailer do filme. Todo mundo reclamou desde os trailers e não mudaram nada. Parabéns, Sonic feio. Você fez a diferença. Até hoje é um grande herói. A Ruby apanha pra Ariel e acaba sendo presa embaixo de um monte de pedras. E a Ariel vai atacar a cidade onde a Ruby mora, porque ela é malvada e não tem motivo pra isso. Só. O tio da Ruby aparece e motiva ela. E com uma simples frase motivacional, ela fica muito forte e vai pra cidade. Já na cidade que está sendo atacada pela Ariel, vemos que a avó e a mãe da Ruby se juntaram para lutar contra a Ariel e as duas perdem. Então a Ruby chega na batalha e todas as três perdem, mas magicamente a Ruby descobre como destruir o tridente do mar e as três juntas em família destroem o tridente. A partir daí a Ariel é capturada pelo pescador, a Ruby aceita quem ela é, melhora a autoestima, sai com Connor e volta a falar com os amigos antigos. E tudo termina bem. Fim, o filme acaba aí. Vamos lá, por onde começar? Ruby Marinho tem uma animação muito horrível. A animação não é bonita e, cara, foi lançado em 2023 pela DreamWorks, que depois disso lançou Caras Malvados, Kung Fu Panda 3 e Gato de Botas 2. Você tem noção que o mesmo estúdio que lançou Gato de Botas 2 lançou Ruby Marinho também? Bicho, deplorável. Além de tudo, a animação ela consegue ser bonita assim, em raros momentos, somente dentro da água e não é em todos. Tem alguns momentos que a água também fica feia. E temos dois principais elefantes na sala. Um dos elefantes eu vou colocar na geladeira e o outro na sala. Já falamos deles. Antes disso, vamos falar um pouco sobre o filme no geral. O filme é vazio, é corrido e tudo que ele se propõe a fazer é extremamente mal feito e mal explorado. Ele coloca o plot das sereias versus os krakens na história e depois joga fora. Ele coloca a vida adolescente da Ruby e depois caga pra tudo isso no filme inteiro. E o mar, que é a parte mais interessante do filme, não é explorado. Imagine uma cena que homem está sentado à beira do calçadão da praia e o sol se pondo, quando, sentindo a brisa fresca do mar e a luz do pôr do sol indo embora, ela consegue sentir e escutar uma música. A música pop que estava em seus fones começa a ficar mais baixa e mais alta, enquanto ela olha o mar, tentando saber de onde vem essa música estranha. Sem entender o porquê essa música estranha passa uma sensação de pertencimento e uma sensação estranha de algo que ela não entende, como se algo estivesse errado. Ela começa a escutar, além da música que o mar está fazendo ela ouvir, o mar chamando seu nome, e logo um ônibus chega. Olha, essa descrição de cena que eu acabei de narrar é até que uma cena mediana e muito boa, não acham? Eu não narrei nada sobre Ruby Marinho. E tudo isso que eu acabei de narrar é uma história original que eu estou escrevendo e que é muito melhor que Ruby Marinho. Sério, eles podiam ter feito assim ou ainda melhor. Eles são a DreamWorks e eles fazem Ruby Marinho.
O livro que eu tô escrevendo tem uma base de Rubi Marinho, mas não é muita coisa. E ainda sobre o filme, cara, não tem muita coisa. Pô, o Rubi Marinho é basicamente nós somos do bem, eles são do mal. É isso. A gente tá aqui, eles estão lá, a gente luta contra eles. Quais os motivos? É a vida. O filme é vazio na parte da adolescente da Ruby e chata. Tem vários filmes que desenvolvem a vida adolescente ou infantil de uma forma muito melhor. A Menina do Outro Lado, por exemplo, que é uma série de mangás japoneses, desenvolve a vida de uma criança inicialmente. Literalmente até agora a melhor criança que eu já vi. Incrível Mundo de Gumball, ou Apenas um Show, desenvolve a vida romântica e social do Gumball e do Mordecai, que são dois personagens que são extremamente complicados de se falar, pelo tanto de vivência que eles já tiveram, e sim, eles também agem de uma forma natural, é muito mais bem escrito. E além disso, eles vão para a escola e não tem uma aula, não tem nada que mostre que eles realmente estão estudando. Falam que a Ruby é uma prodígio, mas nunca mostra isso no filme inteiro, nunca mostra a Ruby sendo inteligente. Pelo contrário, muitas das vezes no filme inteiro ela é extremamente burra. E já do nada no final, ela com um cálculo matemático que ela tirou de não sei onde, consegue achar a resposta para todos os problemas. E agora vamos falar do elefante na sala. Os trailers que contam o filme todo. Os trailers que não dá certo com esse filme foi o maior tiro do pé dado, porque a Ariel fica muito superficial e falsa, e estraga muito da experiência do filme. Agora, tirando o elefante da geladeira, a Ariel é baseada na Ariel. Sabe, eu sei que o nome dela não é Ariel, mas eu tô chamando ela assim, porque ela é basicamente inspirada na Ariel. Era pra ser uma sátira, uma piada com a Disney. E eles já fizeram o Shrek e o design, literalmente a cópia da Ariel. E seria muito bom se eles soubessem como fazer, mas eles conseguem estragar até isso. O design normal, até que mediano, até elas ficarem gigantes. E, mais uma vez, que lixo de design é esse? É muito feio. Não dá pra acreditar que isso é da DreamWorks. Isso também parece uma cópia de Red, que é um filme sobre se transformar em um animal gigante, e Red ainda assim consegue ser melhor. Esse filme, no geral, é um filme ruim, mas é assistível. Dá pra assistir, mas não é mais um Caras Malvados da vida. E além disso, Rubi Marinho tenta muito falar sobre relações, sobre como você mentir pra sua família, no final vai acabar estragando muito do que você tem a viver com eles e todas essas coisas. O filme não se propõe a falar muito disso, porque ele também é sobre relações abusivas entre pais e filhos, discussões que poderiam facilmente ser respondidas com simples conversas, mas o filme não explora isso de uma maneira boa. Tanto que Red, Crescer é uma Fera, consegue explorar isso de uma forma muito melhor. Tanto que eu ainda vou trazer um vídeo sobre Red e vou aprofundar mais na parte filosófica e social do filme. O que não dá pra fazer com Rubi Marinho, já que não é desenvolvido nada. Olha, por hoje é isso. O filme é claramente um nota 4, 5. Se você quiser assistir, é por sua conta e risco, que eu não recomendo. É claramente um filme que você coloca pra assistir e desliga o cérebro, mas isso é por escolha própria. No fim, Rubi Marinho é só mais um filme genérico, vazio, com um enorme potencial desperdiçado e totalmente sem alma.